O tema de hoje é Jerusalém, Sodoma e Egito, parte 1. Deixarei na descrição, em primeiro lugar, o link do estudo Moisés, Sombra de Jesus, e Jesus, a Sombra de Deus, que irá enriquecer ainda mais este estudo que irei fazer neste momento. O texto base desse estudo está em Apocalipse capítulo 11, verso 6. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Portanto, no verso 8 não resta dúvidas de que essa cidade onde Jesus foi crucificado é conhecida espiritualmente como Sodoma e Egito. Observe também que em Apocalipse 17, Deus fala de uma tal Babilônia. Então, uma coisa que passa desapercebido por algumas pessoas é que Deus usa figuras para falar do seu povo. Deus está sempre interessado no seu povo. Deus não está interessado no povo vizinho. Por quê? Porque Deus sabe que o povo vizinho não vai ouvir a mensagem. Lembre-se, Deus é que leva para Jesus. Ninguém vai a Ele se pelo Pai, pelo Eterno, não for concedido. Então, apesar da Escritura ser direcionada a todas as pessoas, apesar de que o Filho Yeshua foi enviado porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus sabe que nem todos vão ouvir neste olã. Portanto, Deus usa figura para falar com o seu povo Israel, para falar com o seu povo Jerusalém. E chama o seu povo de Babilônia, chama o seu povo de Sodoma, de Egito, numa forma de ironia, numa forma de cutucar o seu povo. Olha, tá vendo esse povo aqui ímpio que vocês não gostam? Pois saibam que vocês são iguais a eles. Portanto, esse estudo que os irmãos vão ouvir, tudo que falarei é por meio de figuras, e não da forma literal. Sodoma, Gomorra e Egito é Jerusalém, que é chamada espiritualmente desta forma. A finalidade dos estudos desse canal não é esgotar os assuntos, porque tenha certeza que eles são infinitos, e um assunto puxa outro assunto. Então, assim como o próprio Eterno, creio que esses estudos são infinitos, e cabe a cada um meditar, cabe a cada um aprofundar, tendo como base estes estudos, porque é uma nova visão para se enxergar o mundo que nos rodeia, pelo menos por hora, de uma forma bem mais profunda do que a teologia tradicional, que olha apenas para a terra, que olha apenas para uma vidinha de 30, 40, 50, 100 anos, e única. Então Deus, para a teologia tradicional, não é de olã a de olã. Deus só trabalha numa eternidade. Deus fica limitado a uma eternidade. Deus fica limitado a uma criação. Então vamos dar início falando de Jerusalém, falando do povo de Israel, do povo de Deus, como sendo Egito. E o melhor ensino que nós podemos dar são as 10 pragas do Egito. Observe o Salmo 78, como ele começa. Verso 1, Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu. Para quem que Deus está falando? Para o seu povo. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai atenção às palavras da minha boca. Deus está falando o que com o seu povo? Meu filho, vem cá. Chegue mais perto. Preste atenção, muita atenção, para o que eu vou falar com vocês neste momento. Verso 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Preste atenção, eu vou conversar com vocês em forma de figuras.
Jerusalém espiritualmente não é Sodoma e Egito? Então preste atenção, vou falar em parábolas, em enigmas, desde os tempos da antiguidade. E se você puder ler todo o Salmo 78, você vai ver que vai falar da história do povo de Deus. E eu vou me deter aqui apenas a falar sobre Gomorra, Sodoma, Gomorra e Egito, que é o tema deste estudo. Mas se os irmãos prestarem atenção, todo o Antigo Testamento é uma grande parábola para a vinda do seu filho Yeshua, para a vinda do seu filho Jesus, para a obra que ele ia fazer na cruz, para a obra que ele ia fazer na terra, tanto na parte física quanto na parte espiritual. Então, sabendo disso, Salmo 78, que irá falar em parábolas, vou ler a partir do verso 40. Quantas vezes o meu povo se rebelou contra ele no deserto? Contra ele quem? Contra o Eterno. E na solidão o provocaram. Tornaram a tentar Deus, agravaram o Santo de Israel. Verso 42. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoa, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Então todos esses eventos aqui a gente tem que olhar como forma de parábola. Desde os tempos antigos, enviou contra ele enxames de moscas que o devorassem e rãs que o destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuva de pedras destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Então todas as pragas lá do Egito que Deus enviou tem um ensino espiritual por trás. É que quem é o autor intelectual? É o Eterno. É ele que enviou as pragas, através de Moisés, através de Arão. E que por trás do autor intelectual, Deus usava o quê? Legião de anjos portadores de males, para executar as pragas no Egito. Continuando o verso 50. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles. Olha aqui, está falando da alma. Preste atenção, porque o ensino é espiritual. Nós estamos falando em parábolas. Jesus, quando ensinava tudo em parábolas. Para quê? Para nos treinar a ter a mente de Cristo. Nos treinar a ter a mente em forma de parábolas. Para que a gente pudesse falar e interpretar as parábolas. O ensino de Jesus era espiritual. Jesus não estava muito preocupado com o corpo de carne e sangue, mas sim com os ensinos espirituais. Quem tem olhos de ver vai perceber isso. Então deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Preste atenção, nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte em que sua destra adquiriu. Observe que está falando de uma história e que Deus abriria em parábolas. Preste atenção, filhos meus. O próprio Paulo quis nos ensinar ensinos espirituais, mas não pôde, porque o povo lá na época era carnal. Não tinha condição de ouvir. O próprio Jesus queria dizer aos discípulos muitos desses ensinos. Tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, pois, vier o Espírito Santo, ele vos guiará por toda a verdade. Vos ensinará as coisas que tenho dito e anunciará as coisas que hão de vir. Então, como eu disse, Jerusalém é comparada ao Egito, as 10 pragas do Egito. E para termos uma compreensão maior, vamos para Êxodo 4, a partir do verso 8.
quando Deus conversa com Moisés e diz o seguinte: se eles te não crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Qual é o primeiro sinal? É pegar o cajado, a vara, o cetro de Moisés e transformá-lo em serpente. E Moisés pegou pela cauda da serpente e voltou a ser cajado, vara, cetro, tribo. Lembra dos estudos anteriores deste canal? E qual é o segundo sinal? É colocar a mão no peito e ela ficar leprosa. E colocar de novo e a mão ficar sã, curada da lepra. Então, se eles não crerem nem no primeiro nem no segundo sinal, se nem ainda crerem nestes dois sinais, verso 9, preste atenção. Nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então era para pegar essas águas do rio e a jogar em terra seca, em terra árida, em terra sem vida, numa terra em que era um abismo só, e transformar essas águas nessa terra seca em sangue. Lembre-se, uma parábola. Então, qual é o propósito desse estudo? Mostrar a sequência espiritual no homem, através das 10 pragas. Primeiro, rejeita o sacrifício de Jesus e os ensinos do Evangelho do Reino. É transformar as águas em sangue. Segundo passo, o Espírito de Deus se retira e o homem é invadido por demônios, por espíritos malignos. Segunda praga, rãs. Terceira praga, piolhos, moscas, outro tipo de espírito imundo, mais poderoso, e que vai corrompendo ainda mais esse homem incrédulo. Quarta praga, moscas, um enxame, outro tipo de espírito imundo ainda mais poderoso, para corromper ainda mais esse homem incrédulo. A quinta praga, a morte dos animais, a abominação desoladora. Sem animais, acarretaria o fim dos sacrifícios pelos pecados feitos no templo. Sexta praga, sem os sacrifícios, ocorriam o quê? Úlceras malignas, chagas de lepra no corpo espiritual. Sétima praga, chuva de pedras, destrói as folhas da erva verde das árvores. Nós, os homens, somos comparados à erva verde. Somos comparados a árvores. Oitava praga, os gafanhotos destroem as folhas das árvores e da erva verde que restaram da praga anterior. A nona praga, trevas. Como não tem o Espírito de Deus, anda em trevas por 3 dias após a conversão das águas em sangue. E a 10ª praga culmina com o quê? Com a morte espiritual. Então essa é uma forma didática de entender como se processa a morte espiritual do homem. Mas devemos entender que isto ocorre instantaneamente ao negar o Evangelho. Quem não crê já está condenado, porque o reino de Deus é online. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Quem já está condenado, surgirá sobre ele essas 10 pragas lá no Egito. Relembrando, Jerusalém é Egito, espiritualmente. Faraó representa um tipo de pessoa, mais especificamente o homem da iniquidade, aquele que sobe ao ponto mais alto do céu e considera-se maior do que o próprio Eterno. Tem o próprio Deus na barriga, no ventre. É egoísta, é orgulhoso. Assenta-se no trono do seu próprio ventre. E ninguém manda nele, nem o próprio Eterno. Todos os descrentes têm essa visão. Por quê? Estão nus, mas eles não se envergonham das suas atitudes. Eles não precisam de salvação. Esse ensino também vale para Israel, mas lembre-se, o verdadeiro judeu o é interiormente,
e assim também vale para o gentil, o incrédulo. O verdadeiro incrédulo é aquele que o é interiormente, aquele que nega o sacrifício de Yeshua, de Jesus na cruz. Esse é o verdadeiro incrédulo, seja ele de que país for, inclusive do Israel literal, ou de qualquer outra nação do planeta. Deus não olha rótulo, Deus não olha religião, Deus não olha etnia. Deus olha o quê? O coração do homem. Porque Deus é que planta os homens em toda a terra. Quando a gente vem a este mundo, a gente não escolhe, vou nascer no Brasil, vou nascer na África, vou nascer na Austrália, vou nascer na ilha do Pacífico, vou nascer em Israel. Não, é Deus é que me escolhe. Então, aonde eu sou plantado, Deus vai olhar o meu procedimento, vai olhar as minhas obras, se eu creio ou se eu não creio. Mas lembre-se, nós já viemos várias vezes a este mundo, ora aqui, ora acolá, vivendo pouco ou vivendo muito. Deus não faz acepção de pessoas. Deus dá as mesmas oportunidades para cada filho. Sabendo que esse ensino serve também para Israel, vamos para João capítulo 1, verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Lembra-se lá de Mateus 15, verso 24? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, disse Jesus. E Romanos capítulo 11 diz o quê? Que alguns ramos da oliveira natural foram quebrados, para que os ramos de uma tal oliveira brava fossem enxertados. Lembremos também que o traidor do Messias se chamava Judas. Judas, que em hebraico se chama Yehudá. Yehudá significa o quê? Judá. Então, espiritualmente e simbolicamente, os seus o rejeitaram. Os seus o traíram. Mas calma, antes que venham me acusar de ser contra o Israel literal, lembre-se, este estudo está falando espiritualmente. Nem todos de Israel são israelitas. Nem todo judeu é verdadeiramente judeu. Nem todo gentil é verdadeiramente gentil. Devemos ver a verdadeira circuncisão, que é a do coração. E aqueles que são descrentes têm a incircuncisão do coração, na forma espiritual. Verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que se converteram através do sangue que foi derramado nessa terra seca, nessa terra árida do Egito, chamado de mundo. Então, esse Israel espiritual comparado ao Egito, ocorreram a morte dos seus primogênitos. Veio para os seus e os seus não receberam. Efraim passou a ser o primogênito de Deus. Como Esaú e Jacó, Esaú vendeu a sua primogenitura. Esaú é Israel, Jacó é Efraim. Texto de Êxodo 4:22. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Não era isso? No comecinho do Êxodo, quem é o filho primogênito? É Israel. Mas observe o que ocorre lá na Babilônia. Jeremias 31:9. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-eis aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou o pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Isaías 65, verso 1 diz o quê? Fui buscado pelo que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Olha que lindo.
Um povo desconhecido buscou o Eterno e Deus não reteve a sua mão. Salvou esse povo que o procurou. Estendia as mãos todo dia a um povo rebelde. Mesmo assim, o Eterno teve compaixão do seu povo. Estendia as mãos todo dia a este povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco. O que é comer carne de porco? É literal? Não, é espiritual. É comer doutrina de espíritos imundos. Para isso é que foi dado a lei alimentar. Lembre-se, Paulo, lá no livro de Romanos, fala que a lei é espiritual. E a separação de alimentos, isso pode comer, isso não pode. Isso é lícito, isso é ilícito. Era um treino diário para que o povo de Deus pudesse discernir o santo do profano. Assim como na Páscoa. O povo hebreu celebrou a Páscoa mais de 1500 anos antes da vinda do verdadeiro Cordeiro Pascal. Era um treino. Celebravam a festa de ano em ano, para que quando esse cordeiro se fizesse carne, aqueles que fossem espirituais entendessem: essa festa então é este cordeiro que tira o pecado do mundo, que transformou as águas em sangue numa terra árida. Sim. Então a separação de alimentos também era um treino diário para separar o santo do profano. Então, esse povo come carne de porco, mesmo não comendo carne de porco literal. Deus olha o coração, não olha o ventre, não olha o estômago. O que disse Jesus? Não é o que entra que contamina o homem, porque o que entra pela boca do homem vai para o lugar escuso e é jogado fora um dia depois. Mas os pecados, as impurezas, o assassinato, a violência, o adultério, as corrupções, as mentiras, provém de onde? Do coração, da alma. Então, o que é que alimenta a alma? Doutrinas. Então, há alimentos carnais para o corpo de carne e sangue, e há alimentos espirituais para o nosso corpo espiritual, para a nossa alma, para o nosso espírito. E tem no seu prato um ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei. Mas eu pagarei e vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Então vamos dar início agora às 10 pragas de uma maneira mais detalhada. Observe que das 10 pragas, Moisés realizou 4. Deus realizou pessoalmente 3. E Arão, outras 3. Claro, todas essas pragas só são possíveis porque Deus estava por trás de todas elas. Então, se formos olhar, sem mim nada podeis fazer. Então, quem realizou as 10 pragas foi Deus. Mas das 10 pragas, 7 delas ele incumbiu para Moisés e para Arão. 3 Deus realizou pessoalmente. 4 com Moisés e 3 com Arão. A primeira praga, as águas em sangue. Arão executa a praga. João capítulo 2, verso 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus.
Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não era chegada a hora do quê? Da morte de Jesus, de transformar a água em vinho. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. 6 talhas de pedra equivaleria aos 6 dias da semana profética. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Então é fato que não havia chegado a hora ainda de Jesus de transformar verdadeiramente as águas em sangue de forma espiritual. Porém, Jesus ali transformou as águas em vinho de maneira física para profetizar algo que aconteceria com ele mesmo, com algo que aconteceria para toda a humanidade. Trazer vida a uma terra árida, a uma terra seca, através das 6 talhas de pedra. Tendo o mestre-sala, verso 9, provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então esse vinho de Jesus é excelente. Esse sangue de Jesus é excelente. Porque era fruto de um cordeiro sem pecado, sem mácula, sem mancha. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Creram nele. Mateus 26, verso 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Mais um ato profético de Jesus, da obra que ele faria na cruz. A poucas horas deste evento, nesta mesma noite, ele seria preso e crucificado na manhã seguinte. Observe Apocalipse 16, que contém 5 das 10 pragas do Egito. Então o livro de Apocalipse não é tão difícil de se entender quando nós entendemos pelo Espírito. Quando nós temos o livro de Ezequiel como referência. O livrinho que era doce na boca e transformado em amargo no estômago. Apocalipse 16, verso 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Essas úlceras estão lá no Egito. Eu vou falar daqui a pouco. Verso 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então aqui a gente vê mar e rio se tornando em sangue. Mar são povo, línguas e nações. E esses rios são a palavra. Do seu interior fluirão rios de água viva. Essas águas vivas são sangue puro. Sangue que traz vida. A vida está no sangue. Olha que trocadilho. Águas vivas são sangue. Porque é o sangue que está a vida. O sangue que dá a vida eterna.
Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Então, para os ímpios que são assassinos, que matam com faca, com revólver, com espada e que também matam com a boca. Todos os ímpios podem não matar com arma literal, mas matam com a boca seus próprios irmãos. Estes têm que beber do próprio sangue que derramaram, se quiserem ter vida, se quiserem ser salvos. Verso 7. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Quem é o sol? Yeshua, Jesus. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Quem já assistiu os vídeos anteriores, já expliquei esse verso. Bem quisera eu arder, disse Jesus, estivesse para arder. O sol que queima a palha e purifica o ouro ao mesmo tempo. Com efeito, os homens se queimaram com seu intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para darem glória. Então o livro de Apocalipse só é ruim para os ímpios, para os descrentes. Para os crentes, o livro de Apocalipse não traz mal nenhum. Basta ter olhos de ver. Verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, por causa das úlceras dos pecados. E blasfemaram o Deus do céu por causa das suas angústias e das suas úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Verso 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Rio Eufrates, que é a divisa da terra de Israel com os gentios. Lembre-se que nós estamos falando em parábolas, em figuras. Então as águas do Eufrates, que traziam doença, foram secas. E este povo, que estava perdido na Babilônia, pôde voltar para casa. O povo que se arrependeu. Sai dela, povo meu. Os que saíram do Egito, os que saíram de Sodoma. Então vi sair da boca do dragão, verso 13, e da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. É o dia do Senhor. Mas quando é esse dia do Senhor? Tem um monte de cristão esperando o dia do Senhor. Será que esse dia do Senhor já não ocorreu, não? O que disse o ladrão na cruz? Senhor, lembre-se quando vieres no teu reino. E Jesus disse o que para ele? Em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O reino de Deus é online. Quem crê tem a vida, quem não crê já está condenado. Simples assim. Morte espiritual no tempo de Adão é a mesma do tempo de Abraão. É a mesma do tempo de Davi.
É a mesma do tempo de Jesus, quando estava encarnado na Terra. É a mesma há 1000 anos atrás. É a mesma hoje. E será a mesma amanhã. Para se obter a vida eterna, a regra é uma só. Para se ter morte espiritual, a regra é uma só. Ela acontece hoje, ela acontece agora, acontecia lá atrás e vai acontecer amanhã. Para quem for pregado o Evangelho. Então, assim, a Bíblia é dinâmica. Então, os crentes que leram Apocalipse há 1500 anos atrás, leram, ficaram esperando a volta de Jesus e ela não veio. Os que leram há 1000, há 500, há 100 anos atrás, morreram. E não viram a volta de Jesus. Mas será que eles não viram? Viram. Ao homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Juízo das suas obras. Morrendo o rico, foi para o abismo. Morrendo Lázaro, foi para o seio de Abraão. Regiões espirituais que habitam dentro do homem. Luz ou trevas, céu ou inferno, estados de espírito. Aonde este anjo estiver, seja na carne ou fora da carne, ali será o seu céu, ali será o seu inferno. Ali será o seu seio de Abraão, ali será o seu abismo. O reino de Deus é online. E Eclesiastes 12, na morte do corpo, diz claramente, antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas, do esplendor da sua vida, e vêm os dias maus, onde não terei neles prazer. Aí o que acontece? O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Nós somos deuses, viemos de Deus, nós somos Elohim, porque viemos de Elohim. Verso 19, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Qual cidade é essa que se dividiu em 3 partes? Jerusalém. Livro de Ezequiel, barba do profeta dividida em 3 partes. Leia lá o livro de Ezequiel. Jerusalém, conhecida como Babilônia espiritual, conhecida como Egito espiritual, conhecida como Sodoma e Gomorra espiritual. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Ilhas são povo, línguas e nações. Leia lá Gênesis capítulo 10. Você vai entender o que é ilha. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Êxodo capítulo 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Elohim sobre Faraó. Então Moisés é sombra de Jesus, porque Jesus também é sombra do Eterno. Moisés foi constituído Deus somente perante o Faraó. Jesus foi constituído Deus sobre o planeta Terra, sobre a humanidade. Verso 2: Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará ao Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó. Eu multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas lembre-se, ninguém vai a Jesus se o Pai não o trouxer. Então nós vamos entender por que o Faraó se endureceu. Será que Deus é tão mau assim? Que destina um para o castigo eterno? O que significa Deus ter endurecido o coração de Faraó? Vou pular alguns versos, vou para o verso 8. Falou o Senhor a Moisés e a Arão. Quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Tanim. Tanim é dragão.
é uma serpente maior. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante de seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Palavra tanim, dragão. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo, com as ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, em tanim, em dragão. Mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. Aqui está o segredo. O bordão do Eterno, ou o bordão de Arão, era mais poderoso do que o bordão dos magos encantadores do Egito. Porque somente o Eterno é todo-poderoso. Verso 13. Todavia o coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. Ele lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Então as águas foram transformadas em sangue, um sacrifício. E os que não creram, os peixes que não creram, morreram. Jesus, ao transformar as águas em sangue na terra, chamou os seus discípulos e disse: vos farei pescadores de homens. E do seu interior fluirão rios de água viva. Em que outras pessoas poderiam receber essas águas, receber essa vida? Mas lá no Egito, os peixes morreram. Lá no Egito, os egípcios não puderam beber dessa água, porque eram águas amargas, águas podres, água sem vida. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Os magos poderiam fazer sacrifício, usar animais com defeito, poderiam repetir o sacrifício. Percebam? O próprio Jesus disse que haveria falsos cristos e falsos profetas sobre a terra, que dariam água podre, poderiam matar peixes. Verso 23, virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Como eu disse, águas amargas em contraste com as águas doce de Jesus. Doce como vinho. Lembra das águas de Mara, aonde Moisés jogou uma árvore e essas águas se tornaram doces, deixaram de ser amargas? Que árvore era essa que Moisés jogou
para transformar essas águas. Só pode ser uma árvore. Só pode ser um homem. Só pode ser Jesus. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. 7 dias, uma semana profética, depois que o Senhor feriu o rio. Essa mensagem do Evangelho está sendo pregada desde quando? Desde o primeiro dia da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E fez separação de luz e trevas. E foi o primeiro dia. Esta luz que é o Verbo, Yeshua, Jesus. Esse Verbo que estava com Deus. E esse Verbo era Deus, porque recebera a procuração do Eterno para representar Deus na terra, Elohim, como Moisés recebeu no Egito. Moisés, sombra de Jesus. Jesus, sombra do Eterno. Com isso, termino a primeira parte deste estudo. Não perca a continuação, onde começarei a falar a partir da segunda praga. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.